E por mais que o nosso país esteja em crise, a gente não pode deixar de se preocupar com aquele que está do nosso lado. Então são essas características, irmãos, que Lucas destaca na igreja de Atos: a palavra, a oração, a comunhão e a partilha de alimentos. E por consequência de toda essa prática, de toda essa vivência, o que acontecia na igreja? Havia temor, havia a operação de maravilhas e sinais, havia uma união e obras. Por conta da igreja viver, meditando constantemente na palavra, viver uma vida de oração, era comum, era natural na igreja temor a Deus. Era natural na presença no meio da igreja a operação de maravilhas, sinais, milagres eram constantes, a manifestação da graça de Deus ela era abundante. Não era algo que era rarefeito, não era preciso fazer campanhas, não era preciso chamar pessoas de outro lugar, não. Mas era natural a ocorrência de milagres no meio da igreja. Porque a igreja vivia de forma saudável. A igreja vivia debaixo da direção de Deus. E também, como outra consequência, a gente vê que havia prazer na prática devocional. Ou seja, Lucas descreve que todos os dias eles estavam no templo. Ir à igreja, ir à casa de Deus não era um fardo, irmãos. Não era algo penoso, não era algo duro de se fazer. Mais uma vez volta a questão de campanhas, não tinha que se fazer campanhas, não tinha que se chamar grandes artistas, não. Havia prazer de se estar na casa de Deus. Por quê? Porque vive-se uma vida debaixo da palavra, conhece-se aquele a quem se está buscando, conhece-se Deus. Há uma vida de oração, ou seja, há comunhão. Vai a essa igreja constantemente, tem esse prazer de estar na igreja, porque já é um hábito comum estar na presença de Deus. E a gente precisa resgatar isso. Hoje, nos nossos dias, acontece muito. Há uma evasão dos cultos. Os cultos durante a semana, então, cada dia mais vazios. Escola dominical nem se fala. Por quê? Não se tem prazer. Prefere-se estar em outros lugares do que estar na casa de Deus. A gente tem que, quem é líder, diretor do departamento, tem que suar a camisa para conseguir trazer as pessoas na casa do Senhor. Mas na igreja de Atos, uma igreja que volta a repetir, que vivia debaixo da palavra, que vivia na prática da oração, havia prazer de estar na casa de Deus. Era algo todo dia, porque havia amor, havia paixão. Quando a gente ama, quando a gente tem prazer, o tempo não é suficiente. A gente, quando vai para viajar para um lugar bom, uma das primeiras coisas que a gente pensa é não ter que querer voltar para casa. Eu me lembro quando nós fizemos 2 anos de casado, quando nós fomos para a lua de mel. Para voltar, quando a gente voltou, a gente, caraca, era constantemente lembrando de Penedo. Por quê? O lugar era bom. Comida, a gente não tinha que cozinhar, não tinha que limpar nada, não tinha que se preocupar de nada, era só usufruir, era só curtir os momentos. Então, assim, tinha prazer de estar lá. E a igreja precisa ser um lugar prazeroso. Estar na casa de Deus precisa ser um momento prazeroso. Porque, independente de quem venha estar, o próprio Deus está e sempre estará neste lugar. E a gente só chega a essa convicção quando a gente vive uma vida de oração, quando a gente vive uma vida de leitura da palavra. E a gente vê também que o ambiente da igreja era tão bom, a vivência da igreja era tão boa, a igreja era tão saudável que havia uma comunhão extra-tempo, ou seja, não era uma reunião que se restringia ao ambiente de culto. Havia reunião nos lares. A igreja saía do templo e continuava a sua vivência nos lares, porque a igreja estava vivendo um momento saudável, debaixo da palavra de Deus. Havia alegria na comunhão e simplicidade de vida. E tudo isso, irmãos, atraía a simpatia da comunidade ao redor da igreja. Ou seja, a igreja ela caía na graça da sociedade. E a gente precisa se preocupar com isso hoje. A igreja ela ser relevante no bairro aonde ela está inserida. Você precisa ser relevante no local do seu trabalho. As pessoas precisam olhar para você e não ver alguém fanático. As pessoas precisam olhar para você e sentir graça. Que você ache graça aos olhos das pessoas. As pessoas precisam olhar para a igreja e querer estar na igreja e não querer estar longe da igreja. Por mais que hoje muitos escândalos estourem, pipoquem aí na mídia, a gente tem essa responsabilidade, a gente tem esse papel de resgatar este sal, de resgatar este sabor. A gente precisa ter essa preocupação de ser luz. E a luz ela atrai, a luz ela não repele.
A igreja não pode perder essa questão, esse peso, essa responsabilidade de ser relevante, de fazer a diferença. Será que a comunidade ao redor sabe da quarta igreja? É uma preocupação grande que eu tenho lá com a igreja de Ricardo, eu converso disso sempre com o meu pastor, é isso, de fazer a igreja ser conhecida. Meu pai tem o hábito, meu pai não é evangélico, ele faz aniversário dia 24 de junho, e todo dia 24 ele vai na igreja de São João. Ele nasceu no dia de São João, é uma necessidade que tem de agradecer e tal, ele vai para lá. E por que as pessoas vão para lá e não sentem a necessidade de vir para cá? O meu desejo é esse, de ver a igreja ser um lugar tão agradável, de quando as pessoas precisarem ir para algum lugar, sentir a necessidade, como o apóstolo Ezequiel Descer costuma falar, do lar espiritual, de virem para a igreja. Porque a igreja, ela se torna, quando ela vive uma vida de oração, palavra, a comunhão, a todos esses pontos que temos falado, um lugar agradável de se estar. E a gente precisa se preocupar com isso, fazer a diferença. E essa igreja fazia diferença no ambiente em que estava inserido. E a gente vê também que havia conversões diárias. Todo dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Eu não sei você, mas tem tempo já que a gente não vê essa manifestação da graça de Deus, essa conversão em todos os cultos. Isso é sinal da presença de Deus. Isso é sinal de avivamento, é sinal de temor, é sinal de vivência debaixo da palavra. A gente se preocupa com tantas coisas, a gente ora por tantas coisas, mas não ora tanto por isso. E a gente precisa se preocupar com este fruto. É natural que a igreja cresça, que haja conversão, que haja crescimento de vidas. E a gente precisa estar preocupado com isso. Qual a receita para o avivamento? Se é que há uma receita. Os pastores de hoje em dia, os líderes em geral, ficam preocupados. E recentemente eu escutei o pastor Franklin Ferreira falando sobre isso. Ele disse que a primeira atitude, quando a gente quer promover um avivamento, quando a gente quer buscar algo novo para trazer para a igreja, é ir na biblioteca mais próxima ou ir na internet e procurar livros e vídeos que tragam métodos para isso. Mas a gente não pode perder a essência, irmãos, de buscar a palavra de Deus. A receita para o crescimento, a receita para o avivamento, a receita para uma vida saudável não estão nos livros. A receita para o crescimento, para o avivamento, para essa multiplicação no corpo da igreja, ela está na palavra de Deus. Em Atos 2,42 vai dizer que havia palavra, havia oração e havia comunhão. Em consequência disso havia temor, havia uma espiritualidade saudável e contagiante. A sociedade sentia vontade de estar com a igreja. A gente não tem que procurar métodos, a gente precisa se restringir à palavra de Deus. A gente não pode abrir mão da palavra de Deus. Porque nenhuma leitura, irmãos, por mais excelente, por mais inspirada que ela possa parecer, ela nunca substituirá a palavra de Deus. Nenhum livro, nenhum método, é a palavra, é a Bíblia. E a igreja não pode abrir mão da Bíblia. Crescimento espiritual, a gente precisa recorrer à palavra. E a igreja de Atos, ela vivia de forma simples. Era isso. Era a oração, era a palavra, era a comunhão. A gente não precisa tentar descobrir a roda, reinventar a roda ou descobrir o fogo. A receita já está aqui. E a igreja precisa tão somente voltar para a palavra. Em outras versões a gente vai ver o seguinte, nesse texto de Atos 2:42, que todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na Bíblia Viva. Na nova versão internacional vai dizer que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Na Bíblia a mensagem vai dizer que as pessoas que se convertiam, passaram a seguir o ensino dos apóstolos. Na Bíblia King James vai dizer que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Ou seja, estava tudo muito novo naquele momento. A igreja estava se formando, se estruturando. E a única verdade em que eles estavam firmados era o ensino dos apóstolos. Era a doutrina do Evangelho, era a palavra de Deus que havia sido transmitida por Jesus. Não havia outro ensinamento, não havia outra filosofia. A edificação, o fundamento da igreja sempre foi e sempre deverá ser a palavra de Deus. E a gente vê que
há sempre uma ideia dessa continuidade, dessa dedicação, dessa perseverança no ensino da palavra. E a gente precisa atentar para isso, valorizar isso. É se dedicar, irmãos. A igreja não só de forma coletiva, mas de forma individual, a gente precisa se dedicar à palavra. É aplicar o coração. É buscar, é bater a porta dos céus, pedindo revelação, pedindo entendimento da palavra de Deus. Uma das coisas que a gente sempre ouve é assim: eu não entendo. Mas o que eu sempre aprendi é que, e a palavra de Deus mostra isso, é que nós devemos perseverar, é aplicar o coração, é insistir. Porque isso aqui, disso aqui, da palavra de Deus, depende da nossa vida, depende do nosso crescimento, depende da nossa salvação. Então a gente precisa perseverar, a gente precisa se dedicar. E a gente vive num tempo hoje em que ninguém pode dar desculpa de que não tem acesso ao conhecimento. Todo mundo tem um smartphone, um celular, um tablet, um computador, um notebook. Versões de Bíblia aos milhares. Desde que eu ganhei esse tablet aqui, eu tenho umas 5, 6 versões de Bíblias aqui. E sempre que eu vou ler o texto, eu procuro ler o texto em 5, 6 versões diferentes para ter um entendimento melhor. E recomendo a vocês que façam a mesma coisa. Tem estudos disponíveis na internet. Tem livros disponíveis na internet. Então a igreja precisa ter essa prática. É se dedicar, irmãos. É aplicar o coração. A gente vê que quem tem algum curso, minha esposa está tentando uma prova, faz curso, é videoaula, aquela dedicação tamanha, anota, tem um quartinho lá que a gente faz no escritório, está cheio de post-it colado na parede para ela lembrar dos apontamentos. A gente precisa ser assim com a palavra de Deus. É se dedicar, é aplicar, é valorizar. Não é, não entendo. Tem que haver dedicação. E eu lembro que no começo da minha conversão, sempre fui orientado pelo presbítero lá na igreja, que ele é bênção de Deus para a vida daquela igreja. Ele sempre falou assim: rapaz, come da palavra. Come da palavra. E o novo convertido, eu tenho que comer da palavra, vamos ler a palavra todo o tempo. E eu ia daqui estudar em Cascadura, ia lendo. Confesso que não entendia nada. Mas com o tempo, irmãos, o Espírito Santo de Deus vem, Ele é o nosso professor, Ele é o nosso ensinador, Ele que traz a revelação. Eu me lembro de vezes descer do ônibus chorando, as pessoas olhando para a minha cara porque Deus estava falando comigo através da palavra. Então a gente precisa se dedicar, tem que haver perseverança, tem que insistir. Porque disso aqui depende a vida da igreja. Disso aqui depende o nosso crescimento, depende a nossa saúde espiritual. E o que a gente deve fazer? A gente precisa se preocupar em combater o analfabetismo bíblico. A gente precisa. Combater. Eu preciso deixar de ser um analfabeto bíblico, eu preciso conhecer a palavra, e eu preciso me preocupar em compartilhar a palavra com a igreja na qual eu estou inserido e com a minha família, com o ambiente na qual eu faço parte. É combater. Tem um autor, fugiu o nome dele agora, ele faz uma colocação interessante. Ele salva uma pesquisa que fizeram um programa tipo o Jô Soares de entrevista. E foram perguntar quantos são os mandamentos. As pessoas, 21. Não, são 12, um para cada apóstolo. E assim, as pessoas não sabem. Coisas que a gente acha tão natural, as pessoas não sabem. É como o Senhor vai dizer, se não me engano, no livro de Jonas, que as pessoas não sabem discernir entre a mão direita e entre a mão esquerda, e a gente está condenando elas ao inferno. Mas a gente precisa entender que há um analfabetismo bíblico, as pessoas não sabem. E é papel da igreja ser este sal, é papel da igreja ser essa luz. É papel da igreja ensinar, anunciar a verdade. O que a gente deve fazer? A gente precisa combater a relativização da palavra. A gente vive um tempo em que tudo eu acho. A verdade ela está se tornando relativa. Cada um se torna dono da verdade. Todo mundo hoje em dia tem um blog, tem uma página no Facebook, tem um Twitter, tem o Periscópio, tem várias redes sociais e todo mundo tem a sua verdade. Eu acho. As pessoas não têm certeza da verdade, elas têm certeza da sua verdade. E a igreja não pode se fundamentar no eu acho. A igreja não pode se fundamentar naquilo que a sociedade acha. A igreja precisa se fundamentar na palavra de Deus, tão somente na palavra de Deus. Em determinado momento, Jesus chega para os discípulos e fala: quem os homens dizem que eu sou?
Ah, Senhor, uns dizem que tu é o profeta, tu é Elias, não, tu é fulano de tal. E tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Há uma preocupação da parte de Cristo, irmãos, em que a igreja tenha conhecimento de quem Ele é, em que a igreja tenha convicção, a certeza, saber de fato quem é e para onde está indo. Como Paulo fala, não é combatendo o ar, não é fazendo passar o tempo, mais um culto, mais um domingo, mais uma semana, não. Mas é correr, é viver de maneira que se alcance o prêmio. É viver de maneira que a nossa vida cristã seja produtiva, seja relevante, seja eficaz, o nome do Senhor seja glorificado. Não é naquilo que eu acho, é naquilo que Deus quer. Como o irmão falou, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu preciso procurar fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. E a gente vê que muitos conflitos dentro da igreja têm sua raiz nisso, naquilo que eu acho. Não, eu acho que o banco tinha que ser vermelho. O Gerson já acha que o banco tinha que ser de outra cor. Aí começam as divisões. Acontece uma problemática, não, eu acho que tinha que ser assim, não, eu acho que tinha que ser assim, e fica. Mas a gente vai ver mais à frente que não deve ser assim, não é naquilo que eu acho, é naquilo que a palavra de Deus diz. Porque a igreja não é uma empresa, a igreja não é uma fábrica, a igreja não é uma agremiação. A igreja é a noiva de Cristo, é de Cristo. E a gente precisa se preocupar com isso, não é aquilo que eu acho. Ah, eu acho que a igreja precisa agir assim, não. Eu preciso procurar agir de acordo com a maneira que a Bíblia diz, que o Senhor da igreja diz que eu devo agir. Outra coisa que a gente precisa fazer é que tem que haver uma dedicação individual e comunitária, ou seja, eu preciso me preocupar de não reter a leitura diária. Eu preciso me preocupar em aprender a palavra de Deus. A gente precisa entender que não é uma prática exclusiva da igreja, ou seja, ler Bíblia, viver debaixo da palavra de Deus não é coisa somente de crente. No Antigo Testamento a gente percebe em vários momentos o Senhor direcionando o seu povo a viver debaixo da palavra. A gente vê no texto separado em Deuteronômio 27:3 que o Senhor ele fala a Moisés o seguinte: e havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Deus está ordenando a Moisés que quando atravessassem o Jordão, eles deveriam pegar pedras grandes, com cal, escrever as leis de Deus nas pedras, para que todos pudessem ler aquela palavra. E a ordenança de Deus não é que aquilo viesse a ficar como um monumento, como um enfeite. Não, o povo deveria ler a palavra e praticar a palavra. É o fundamento da vida, o fundamento da vida cristã, da igreja, do povo de Deus, é viver debaixo da palavra de Deus. E no capítulo 28, o Senhor vai dizer: se vocês cumprirem, se ouvires a palavra do Senhor e praticar a palavra de Deus, bênçãos seguirão. Tanta gente quer ser abençoado, mas não quer viver a palavra. A gente precisa semear, irmãos. É viver debaixo da orientação de Deus. A palavra de Deus não é um enfeite. Não sei nos dias, tem lugares que você entra na casa da pessoa, está a Bíblia lá aberta no Salmo 91. Não é para ser um enfeite, é para ser lido, é para ser praticado. A minha família, meu pai e minha mãe é espírita, meu pai não está lá em cá, né? Mas lá tem uma Bíblia católica, irmãos. Deve ser desse tamanho assim, mais ou menos. Dessa grossura. Na frente tem como é que fala? Você vai mexendo, ela vai mudando a imagem. Não é um holograma, não. É uma imagem que você vira, você mexe numa posição, fica Jesus numa cruz. Aí você vira de novo, está a mesa dos discípulos sentados na última ceia. Então assim, está lá. Eu estou com 30 anos, me casei há 2, mas a Bíblia está lá no mesmo modo. Ela só sai de lá para ser limpa. Quando a mamãe vai fazer a faxina, está lá. A Bíblia não é para ser um enfeite, um adorno nas nossas vidas. A gente precisa ler. É para estudar, irmãos. É para praticar. Não adianta eu carregar a Bíblia comigo, igual desodorante debaixo do braço, que não vai fazer diferença nas nossas vidas. Preciso ler. E a gente vê em outro texto, o Senhor falando para Josué o seguinte, Josué 1:7: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou.
dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. É não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A igreja precisa estar alicerçada, irmãos, em cima da palavra. Acredito que você já tenha visto uma edificação, uma casa, alguma coisa sendo construída. É só dar aqui para o Nilópolis, né? Tem prédio para tudo que é lado aqui agora. Primeiro cava-se um buraco, fundamenta-se a sapata, aí é levantada a coluna, a cinta, e a estrutura, a construção, ela é edificada em cima daquilo ali, irmãos. As paredes não são colocadas fora de lugar, fora dos limites estabelecidos. Por quê? Porque se for colocado fora daquilo ali, corre o risco de cair. E a igreja, muitas igrejas hoje têm ruído, têm desabado por conta disso. Está sendo edificado, alicerçado fora do fundamento. Está fora da palavra. Ah, mas por que aconteceu? Irmão, Deus não tem compromisso só com o homem. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se o homem vive fora da palavra, Deus não vai ter essa obrigação de fazer tudo dar certo à revelia. Por isso Deus fala para Josué, olha, você está diante de uma grande missão. Não se desvia da palavra nem para a direita, nem para a esquerda. Anda no trilho. O fundamento da tua vida precisa ser a lei, a palavra de Deus. Um outro texto diz em Salmos, versos 1 e 2, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista vai dizer que é bem-aventurado, é feliz, é abençoado, é bendito o homem, a mulher, a igreja, que não anda segundo os conselhos deste mundo, mas medita na palavra de dia e de noite. E o salmista vai continuar o salmo dizendo uma série de bem-aventuranças. E será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem, mas dá o fruto na estação certa, no tempo próprio. É Deus. Então, para a igreja ter uma vida saudável, uma vida frutífera, uma vida que não é abalada pelas crises do momento que se está vivendo, a gente precisa estar fundamentado na palavra. A igreja fundamentada na palavra, ela dá fruto o ano todo, irmãos. O país pode estar em crise, o mundo pode estar em guerra, mas fundamentada na palavra, a igreja sempre permanecerá frutífera. Aleluia. E inabalável, porque ela é o fundamento da igreja. Vamos lá, mano? Jesus é a palavra. A gente precisa entender, como diz lá em Lucas 2,46, que aconteceu passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus, desde menino, já havia essa preocupação de estar observando a palavra. Quando os pais vão para a festa, eles se perdem no momento e vão procurar onde é que ele está. Estava lá no meio dos doutores, procurando aprender mais. E ele interroga com uma certa autoridade, ele questiona com uma certa sabedoria que chama a atenção pela sua idade. E a gente vê que Jesus, desde cedo, ele demonstra, a sua vida passa por essa preocupação de estar firmado, de estar abalizado pela palavra de Deus. E a gente vê no texto seguinte, em Lucas 4, que ele vai dizer que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Em vários momentos Jesus ele cita, olha, para que se cumprisse o que estava escrito. A vida de Jesus, o ministério terreno de Jesus, ele sempre foi direcionado pela palavra de Deus. Em tudo aquilo em que o Senhor previamente havia fundamentado, havia estruturado para que viesse se cumprir no ministério dele, ele assim o fez. Por momentos em que eu e você não gostaríamos de passar, e até ele mesmo não gostaria de passar. Tanto que no momento da crucificação ele vai dizer, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas o fundamento era aquele ali. Era necessário passar por aquilo ali. A igreja, ele, o ministério, a vida dele não poderia fugir daquilo ali. E pelo conhecimento da vontade de Deus, ele ora dizendo, Senhor, todavia, seja feita a tua vontade. Quando a gente conhece o fundamento, quando a gente conhece a palavra, a gente
passa a vivermos de acordo com a palavra. A gente precisa buscar viver a vontade de Deus. O outro texto vai dizer que, em Atos 1:2, que até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Ou seja, depois de ressuscitado, Jesus ele passa um tempo com os discípulos. E quando ele está esse tempo com os discípulos, o que ele faz? Ele traz mais mandamentos. Ele gasta tempo falando sobre as verdades do reino de Deus. Ele tem a preocupação de que os seus discípulos não viessem sair fora do caminho, não viessem fugir do fundamento que é a palavra. E a gente vê essa preocupação, esse fundamento tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a gente não pode fugir disso. Por mais que os tempos estejam mudados, por mais que a sociedade esteja evoluindo, o fundamento da igreja sempre será a palavra de Deus. Bem? Passa para mim, por favor. A gente vê na igreja de Atos que a palavra ela é a base consultada para discernir os fatos. Ou seja, os discípulos, a comunidade cristã, eles não recorrem à internet, até porque não havia internet naquele tempo, mas não recorrem a um conhecimento popular para saber o que estava acontecendo, para discernir o que estava acontecendo. Mas a gente vê nesse texto de Atos, no capítulo 1, que Pedro ele vai falar assim: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Há uma problemática dentro da igreja, há uma crise. Um dos 12, fechamento de Jesus, andava junto com Jesus, foi o traidor. E como é que eles vão procurar explicar isso? Eles não conversam entre aquilo que eles acham. Eles não começam a julgar Judas. Eles recorrem à palavra. Olha, o livro de Salmos dizia que isso iria acontecer. E a gente vê, na primeira carta de Pedro, ele escreve na primeira carta, Pedro vai falar assim: olha, por que vocês estranham a aprovação que vem sobre vocês, como se coisas estranhas vos acontecessem? Vocês precisam passar por isso. A aprovação ela é proveitosa. Ela vai produzir a esperança e a perseverança. Então, assim, a gente precisa recorrer à palavra, irmãos, para discernir o tempo que a gente está vivendo. Por que a minha vida está assim? Não é ficar procurando irmão de oração, não é ficar procurando consulta gospel, né? Não, vamos lá na irmã, porque aquela irmã revela até o CPF. Não! É buscar a palavra para discernir a minha vida, o que está acontecendo, para resolver as crises dentro da igreja, as crises dentro do meu ministério, do meu departamento. Eu preciso recorrer à palavra. Não é ficar recorrendo a outros artifícios. A gente vê aqui, em outro momento, em Atos 2,15, Pedro fala assim: esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, em muitos momentos há uma curiosidade por parte daqueles que estão de fora entender o que está acontecendo com a igreja. E a gente precisa conhecer a palavra para trazer à luz. Muitas críticas às vezes se levantam contra a igreja. E a gente precisa recorrer à palavra para explicar, para discernir aquilo que está vivendo. Não é o que eu acho. Eu acho que é do Jefferson. Peguei para Cristo hoje, né? Não. É pela palavra, irmãos. O discernimento, o entender aquilo que está acontecendo nas nossas vidas é pela palavra. Volto a falar, a palavra é lâmpada, irmãos. A palavra é luz. É a palavra, sempre deve ser a palavra de Deus, para discernir aquilo que estamos vivendo. A gente percebe também em todo o livro de Atos que a palavra é o fundamento dos sermões. Ou seja, toda pregação, toda exposição que é trazida no livro de Atos, ela é fundamentada no Antigo Testamento. Ou são feitas citações, ou são feitas contextualizações do Antigo Testamento. Não tem invencionice. Não tem como a gente ver na internet, nos dias de hoje, pastores estão indo tomar banho no Rio Tietê. Não há nada de que pastores ou falsos pastores, né,
dizendo que vai promover a libertação prendendo o demônio dentro de garrafa PET. Vocês viram essa já? Não tem isso. Não tem na igreja primitiva pessoas, homens e mulheres vestidos de branco com a bandeja na cabeça cheia de fogo. Os caras passam rodando, eu fico olhando, na hora que tudo derrubar, cair em cima de um, isso é um problema. Não tem invenção, não tem sensacionalismo. O sermão da igreja primitiva ele é estruturado simplesmente, unicamente, puramente e suficientemente em cima da palavra de Deus. A igreja precisa pregar a palavra, irmãos. A nossa pregação, os nossos louvores, as nossas atividades precisam ser estruturadas unicamente em cima da palavra. Não é a igreja que precisa se adequar ao mundo. O mundo ele precisa se adequar à igreja. O mundo precisa vir para a igreja e ser transformado pela igreja, pela palavra. Eu não posso negociar as verdades que estão estruturadas em cima da palavra. A gente não pode negociar isso. E a gente vê na igreja de Atos essa preocupação de estruturar os sermões em cima da palavra. Após curar o coxo, a gente vê Pedro pregando e elucidando isso. Mas Deus cumpriu o que já antes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. A mensagem ela é sempre voltando, sempre basilar, sempre estruturada no Antigo Testamento. Não tem invencionismo. A gente vê no sermão de Estevão, antes dele ser apedrejado, isso. Ele faz uma retrospectiva, irmãos, ele vai lá atrás. Lá no início, quando Deus chama Abraão, ele vai e faz aquela passeada, aquele passeio pela palavra, até chegar ao momento em que eles estavam vivendo. Ele foi apedrejado por isso, né? E muitas vezes a igreja vai ser apedrejada pela pregação da verdade. Mas ela não pode negociar isso. Ela não pode abrir mão da verdade do seu fundamento. A gente vê algo comum na igreja, no livro de Atos, é o querigma do Cristo ressuscitado, ou seja, a mensagem da igreja sempre era cristocêntrica. A igreja nunca deixava de falar de Cristo. A igreja nunca deixou de pregar a Cristo. A igreja nunca deixou de apontar aquilo que Deus havia realizado através de Cristo. E a gente vai ver em vários momentos desse texto aí, falar sobre Jesus de Nazaré, falar sobre as suas obras, falar que Deus era com ele, falar da sua morte, da sua ressurreição, falar da testificação do Espírito Santo quando ele pregava a palavra, e o resultado é que quando Pedro terminou de pregar, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que estavam reunidos na casa de Cornélio. Essa é a pregação da palavra. Quer ter sua vida avivada, irmãos? Fundamenta-se na palavra. Quer ver a manifestação da graça, da glória de Deus, quer ver cura, libertação? Prega a palavra. É simplesmente, puramente, unicamente a palavra de Deus. A gente não deve, nem precisa correr disso. O nosso fundamento precisa ser sempre a palavra. Passa aí, por favor, Pedro. A gente precisa entender que a palavra é e sempre será a bússola da igreja. Charles Swindoll afirma que a igreja de Atos tinha 3.000 novos crentes. Gente pra caramba, né? Sem prédio onde se reunir, sem pastor, sem senso de direção, sem conhecimento da vida cristã, sem constituição eclesiástica, sem conjunto de credos, sem compreensão da presença ou do poder do Espírito Santo, com uma Bíblia incompleta. Ou seja, até então só tinha o Antigo Testamento. Eles não tinham nada. Contudo, constituíam os membros fundadores da igreja, e a partir deste corpo original de quase 3.000 almas, a chama se espalhou por todo o mundo. Glória a Deus. A gente vê na igreja de Atos isso. Não havia isso aqui. Não havia um local específico que fornecesse um banco tão confortável quanto esse, com um projetor, com uma música de qualidade. Não havia um pastor, um líder ainda de fato estabelecido. Tudo estava em formação. Havia 3.000 almas de diversas nacionalidades, pessoas que pensavam de forma diferente, falavam línguas diferentes.
Não havia um manual, não havia um credo, uma regra de fé. Não. Mas eles estavam fundamentados na palavra, na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus que já lhes havia sido revelada. E isso bastou para que naquele tempo, como é dito em alguns momentos, eles mudassem, eles revolucionassem, virassem tudo de perna para o ar, porque eles estavam seguindo a palavra de Deus. Não é só a estrutura, irmãos, que nos mantém vivos, é a palavra. A igreja, às vezes, ela pode não ter um lugar, um prédio. A igreja pode, às vezes, não ter um manual bem trabalhado como nós temos o nosso. Mas o fundamento dela, aquilo que lhe garante o sucesso, é e sempre será a palavra de Deus. Ela que vai apontar o caminho. Ela que vai apontar a direção. Ela que vai apontar o que fazer e o que não fazer. O que devemos e o que não devemos. É nela que estabelece o caráter de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes, assim, a gente não vê essa questão disciplinar, né? Não vou fazer porque senão eu posso ficar na disciplina. Não, mas é o próprio caráter de Deus, é a preocupação de Deus. A gente vê a revelação do amor de Deus e, como diz, isso nos constrange a viver uma vida de santidade. Isso nos constrange. O amor de Deus, para a gente, como Paulo vai falar, é os mais miseráveis de todos os homens. É o amor, é a palavra que direciona a igreja, é a busca. A gente não pode abrir mão disso. Passa aí, por favor. Gente, estou perdido no tempo, meu celular travou, não consigo ver alguém diz, olha, eu vou. Ah, tá. O impacto do ensino da palavra. Eu não vi que horas eu comecei, me socorre aí. Quanto tempo eu tenho, gente? 9:05? Sério? 9:05? Jesus. 9:25. Pô, me derrubar, cara? Ele quer mais tempo para ele, fominha. O impacto do ensino da palavra, irmãos. A gente vê, né, na igreja de Atos o ensino sólido e constante da palavra de Deus. O ensino sólido e constante da palavra de Deus dá estabilidade à fé. Equipa para detectar e confrontar o erro. Acalma os temores. Cancela as superstições e transforma a vida de uma pessoa a cada dia. O discipulado e o ensino não podem se tornar um fim em si mesmos. Ou seja, não é fazer por fazer. A gente precisa valorizar. Porque o ensino da palavra, o ensino sólido, verdadeiro da palavra de Deus, traz estabilidade à fé. A gente está passando um momento em que o país está em crise. É uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise moral sem fim. A gente vive um momento de incerteza. A gente não sabe o que vai se desenrolar em toda essa situação, nesse momento que o país está vivendo. A gente não sabe se está empregado amanhã. Até mesmo quem é funcionário público, concursado, está passando por um perrengue danado. Mas o ensino da palavra traz solidez à fé. A palavra me mostra que eu posso confiar em Deus. Que eu devo confiar em Deus. Que eu posso passar em alguns momentos pelo fogo, mas a chama não vai arder sobre a minha vida. Eu posso passar pelas águas, mas elas não vão submergir. Aquilo que está acontecendo ao meu redor, quando eu estou estruturado na palavra, ela não abala a minha fé. Porque, como diz o salmista, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Não se abalam. Pode vir uma carreta, um avião, pode bater num monte, o monte está lá. Inabalável. A nossa fé, como ela é plena em Deus, ela transmite, ela nos faz viver assim. É uma confiança plena. É a certeza de que no final pode não, assim, o caminho, a trajetória pode não ser do jeito que eu sonhei, mas eu sei que no final ele vai ser certo e vai valer a pena. Eu sei que por muitas vezes, Senhor, Ele vai nos fazer passar por momentos que a gente não quer passar. Então vai. Mas pela palavra eu entendo que Deus ele trata a sua igreja. Ele trata o seu povo. Ele tem seus instrumentos, seus meios de tratar a sua igreja. E como diz lá no livro, Moisés ele fala ao povo, assim, olha, eu vos levei pelo deserto. Eu gosto muito disso. Eu trago muito essa palavra na minha vida.
para vos tratar, para vos oprimir, para vos provar, para saber aquilo que estava no seu coração. Então, às vezes, a gente precisa entender isso, irmãos. A gente não tem que ser como Pedro, Senhor, se preciso for, vou morrer no teu lugar. Não, a gente precisa ser como Isaías. Ai de mim, sou um homem impuro, que habito no povo de impuros lábios. Reconhecer o nosso estado, a nossa situação, reconhecer sim. E por mais que muitas vezes ele se levante a cantar e dizer que ama a Deus, a gente somos mais miseráveis dos pecadores, dependendo da graça e do favor de Deus. E precisaremos sim, irmãos, ser tratados, ser provados em alguns momentos por Deus, para que a nossa fé ela seja aperfeiçoada. Mas eu só entendo isso pela palavra. Porque se a minha fé não está fundamentada na palavra, na primeira aprovação eu largo Cristo. Na primeira aprovação eu começo a questionar: onde é que está o Senhor? Mas eu sou dizimista, eu participo dos cultos. Senhor, eu prego a tua palavra. Não é nada, meu. A gente precisa entender isso. É fundamental, irmãos, a nossa vida. A gente precisa ter essa preocupação de discipular, é transmitir, é preparar a geração seguinte. Você está ficando velho, cara. Leandro, quanto tempo eu te conheço, velho? Uns 12 anos aí, está ficando velho. Você não vai ficar com esse cabelo preto, rapaz, para sempre, vai ficar grisalho assim, igual eu. O tempo está passando, irmãos. E a gente precisa parar de olhar para si e olhar para o lado também. É discipular, é ensinar, é transmitir a fé, é transmitir a palavra, é transmitir essa essência maravilhosa. Nós precisamos ser discipuladores. A gente precisa influenciar positivamente a vida de outros. Diretamente, está andando lado a lado, e às vezes indiretamente, fazer com tanto zelo, com tanto amor, que transmite. Não é que eu estou na presença dele, não. Eu gosto muito do Leandro. Porque é alguém que, quando eu me converti, me ajudou. Várias coisas com excelência. Várias coisas com excelência. Se alguém me convidar para dar uma palestra na próxima vez, eu já vou vir vestido como ele. Vou vir de calçadinho, vou vir social, bonitinho. Estou aprendendo. Vou prestar atenção nos slides, como é que ele vai fazer. Com certeza vão estar muito mais bem elaborados que o meu, e vou aprendendo. A gente precisa ser assim, irmãos. É se permitir ser discipulado e discipular outras pessoas. A igreja depende disso. A igreja é viva, irmãos, ela é contínua. A igreja não vai acabar quando você morrer. A igreja precisa continuar. Eu estou no terceiro ano de seminário, ano que vem eu vou para o quarto, e a preocupação minha e da Carol é quando a gente sair. Então a gente já está se preocupando já em deixar, em botar pessoas para fazer, para estar lá, para auxiliar o pastor da maneira que nós temos procurado pela graça de Deus auxiliar. A gente precisa estar atento a isso. A maior dedicação de Jesus durante seu breve ministério na terra foi direcionada para a formação de um núcleo íntimo de seguidores. Uma equipe bem treinada de colaboradores. Jesus gastou mais tempo lidando com pessoas do que lidando com outras coisas, outros problemas. Ele se preocupou em instruir, em estruturar, em fundamentar os seus discípulos em cima da palavra. Gaste tempo, irmãos, investindo em outras pessoas. Às vezes a gente critica demais quem está do nosso lado. A gente está vendo lá, gente velho. Você já parou para poder acompanhar a pessoa? Já gastou um tempo orando por ele? Já procurou de alguma forma transmitir a palavra, transmitir a revelação da verdade de Deus para essa pessoa? Gaste tempo. Gaste tempo. Não olhe pelos olhos carnais. Não olhe assim e fale, esse cara nunca vai dar em nada. Procura a direção de Deus, invista. Porque se Deus amou ele, quanto mais nós temos que amar. Eu tenho muita dificuldade em reconhecer isso, e eu tenho olhado muito para Jesus quando ele olha para os seus discípulos. Cara, eram 12 caras problemáticos demais. Um traiu ele, o outro arrancou a orelha do outro, o outro queria mandar fogo para descer, para consumir quem era como. Assim, aos olhos naturais, a gente nunca escolheria um cara daquele para estar do meu lado. Mas acontece que pelo Espírito de Deus, Cristo viu, e a gente precisa buscar isso.
É investir, é procurar a direção de Deus e transmitir o ensino da palavra. E a gente vê aqui uma frase desse camarada aí, Matt Chandler, que ele vai dizer assim, que precisamos entender que fantasias não nos sustentarão no dia da angústia. Mas a verdade da palavra de Deus e o agir do Senhor podem nos sustentar nas noites escuras da alma. Não são historinhas, não são parábolas que vão nos sustentar no dia da angústia. Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No Salmo 23, o salmista vai falar para nós, suas ovelhas do bom pastor, ovelhas do Senhor, dizendo, ainda que eu andasse, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. Ou seja, irmãos, a nossa caminhada não vai ser sempre em pastos verdejantes. A gente pode passar pelo vale da sombra da morte. A gente pode passar por momentos de angústia, sim. Mas o que vai nos manter firme não são fantasias, não são hinos e canções e palavras e vãs filosofias que muitas vezes nos fazem chorar. Mas o que vai nos manter firme, o que vai manter a nossa fé firme na palavra em Deus, é a própria palavra de Deus. E a gente precisa se estruturar em cima da palavra. O homem que constrói a sua casa em cima da areia, o que Jesus fala? Vem a tempestade, vem os ventos e é grande a ruína. Mas o homem que edifica a sua casa, a sua vida em cima da rocha, em cima de Cristo, em cima da palavra de Deus, vem as chuvas, vem o vento, a tempestade e permanece lá. Aleluia. Porque a palavra de Deus é o nosso maior e único e melhor fundamento. É uma oração aí de Martinho Lutero que nos diz assim: Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, concede-nos tua graça para que pesquisemos diligentemente as Sagradas Escrituras, que nelas busquemos e achemos a Jesus Cristo, e que por Ele tenhamos a vida eterna. A gente precisa orar, irmãos, para ter em Deus a revelação das verdades sagradas. Como nós falamos anteriormente, não é se conformar com o não entender. Não é recorrer, como nós apontamos, a aquilo que está disponível na internet. Mas a gente precisa gastar tempo. É verdade, Jesus. É chorar. É aplicar o coração e pedir para Deus: Senhor, me revela, abre os meus olhos. É como o salmista fala: Senhor, descortina, tira a barreira diante de mim para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. A igreja precisa desejar, irmãos, conhecer por completo a palavra de Deus. Nós vivemos um momento em que se conhece, mas superficialmente. Ou às vezes nem se conhece. Mas a ignorância, né, enquanto a isso, não será desculpa para ninguém. Mas nós precisamos buscar, irmãos. Buscar, como nós temos no início, é perseverar, é se dedicar em conhecer a palavra de Deus. É chorar. Eu gosto de falar sobre isso porque é o que eu vivi, é o que eu tenho vivido. Como falei para vocês, no começo eu não entendia nada. Mas estava lendo, orando, pedindo para Deus desesperadamente. E às vezes estava tomando banho, aí vinha aquela presença de Deus, Deus começava a falar, começava a chorar embaixo do chuveiro. Às vezes estava na rua. Você sabe que Deus tem os seus meios. Deus fala, eu gosto muito dessa questão de liderança, e eu oro muito a Deus pedindo isso. Essa questão de poder ensinar, poder... Cara, se eu contar para vocês que eu comecei a chorar procurando o Nemo, vocês acreditam em mim? Eu acho interessante como o pai do Nemo, ele vai ensinar aquela outra peixinha que tem amnésia a passar por aquelas águas vivas que queimam. E ela é meio pancadinha na cabeça. Mas ele fala: não, a gente vai fazer um jogo. Tem que fazer assim, assim, assim. E a peixinha vai, obedece e vai. E aí você vê o cuidado, a gente precisa ser assim. É não desistir de ninguém, irmãos. É orar, pedir Deus para direcionar as nossas vidas. É, Jesus. Vamos lá, para o último slide, eu encerro, minha esposa já está me olhando feio. Ela controla o meu tempo. Última coisa que eu quero falar é sobre a erosão. A gente precisa ter cuidado com a erosão. O que é a erosão?
é o ato de um agente que erode, que corrói pouco a pouco e é o resultado desse ato. Erosão é um desgaste. E a gente precisa entender que toda estrutura passa por um desgaste com o decorrer do tempo. Como eu falei, você está envelhecendo. O joelho começa a doer, a coluna começa a doer. E eu completei 30, o negócio está ficando complicado. Cara, eu chegava em casa, bati pratão já. Não tinha negócio de fazer lanche não, chegava às vezes 11 e pouco, à meia-noite, comida. Já ia aquele prato de pedreiro, arroz, feijão, carne. Comia feliz e ia dormir em paz. O sono do justo. Mas agora, se eu comer carne de noite, irmão, não vira para lá, não vira para cá, ou seja, o corpo já não responde mais do mesmo jeito. O joelho dói, o dedão dói. É um negócio esquisito, mano. E a igreja precisa entender, estar atenta a isso. Você não vai ficar com esse vigor espiritual para sempre. O amor, aquela questão que muitos costumam falar do primeiro amor, isso passa. Vem as provações, vem situações diversas, vem o pecado, e tudo isso vem para corroer. E como diz ali, a erosão ela não ocorre rapidamente. Eu acredito que no momento em que aquela barragem lá de Minas Gerais, como é que é, Marca? Como é que é o nome do lugar? Mariana rompeu. Quem estava lá, quando viu o negócio romper, tem até a menina que saiu de bis, voada lá, avisando todo mundo, ela viu, percebeu rápido. Mas os especialistas vão dizer que aquilo ali já começou há muito tempo atrás. A barragem não rompeu do nada. A erosão não acontece assim do nada. E ela acontece rapidamente. Ela não acontece rapidamente, ela acontece sempre de modo vagaroso, não atrai a atenção de ninguém. Não atrai a atenção para si mesma, sempre age em silêncio, não é um processo óbvio, é sempre sutil. Aí você deixa de ler a Bíblia um dia, ninguém está vendo. Você deixa de ler a Bíblia segundo dia, ninguém está vendo. Passa o terceiro dia, ninguém viu. E como você perceber, já não está lendo a Bíblia uma semana, 15 dias, um mês. E ninguém está vendo. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, você cai numa desgraça dessa da vida, num pecado que possa cometer ou qualquer outra coisa. Caramba, como é que isso foi acontecer? Já vem acontecendo há muito tempo. E a gente precisa estar atento a isso. Porque a erosão ela vai atingir tanto a igreja quanto a minha vida individual, quanto eu. Eu tenho que me preocupar com como está a comunidade na qual eu estou inserido, e eu preciso me preocupar em como eu estou. Eu preciso estar atento. Não tem... É outubro que é... Outubro rosa mês da mama, não é? Do câncer de mama, combate ao câncer de mama. É o autoexame. As mulheres não têm que fazer o autoexame para ver se tem alguma coisa estranha. No momento da ceia, os pastores às vezes costumam ler, Paulo vai falar, examine-se o homem assim mesmo. Eu preciso olhar para mim, irmãos. Eu preciso me examinar. Eu preciso estar atento para as coisas que eu fazia antes que hoje não faço mais. Eu preciso estar atento porque hoje talvez eu não tenha o mesmo prazer de estar na casa de Deus quando há 5 anos atrás. Eu preciso me preocupar porque hoje talvez eu não gaste mais tanto tempo em oração quanto eu gastava antes. Eu preciso me preocupar no desgaste, na erosão que a minha vida espiritual está sofrendo. Porque é algo que ninguém vai fazer melhor do que eu. Eu preciso olhar para a palavra e a palavra ela é e sempre será o meu referencial. É olhar para a Bíblia, porque ela é a bússola, ela aponta como eu disse que eu sou. Se eu não sou, se eu não estou fazendo, eu preciso me preocupar. Preciso procurar a minha liderança. Assim como a gente procura um médico para dizer que está doente, eu preciso procurar o pastor. Preciso, ficar lançando no Facebook, Hoje em dia todo mundo é isso, os meninos no Facebook. Está passando por algum problema, joga no Facebook. Não, mas procura a liderança. Procura um pastor. Você precisa entender isso, que precisa de ajuda. Caim, antes de matar Abel, Caim já vinha se erodindo há muito tempo, e a vida de Caim. E o Senhor alerta aí, o pecado está fora. Cabe você dominar. Depois que o leite derrama, é complicado, tem as consequências. Mas a gente precisa estar atento. Porque nenhum homem se torna vil de uma hora para outra.
Ninguém cai de uma hora para outra. As coisas não desmoronam de uma hora para outra. Uma igreja ela não vai ruir de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo com o tempo. Tem um hino muito interessante do Casting Crowes, uma banda, acho que são dos Estados Unidos, não sei. A canção é Slow Fade. E ele trata essa questão. As coisas não acontecem assim. Vai acontecendo todo o processo. Até chegar lá, o clipe é até interessante que ele vem de trás para frente, né? Acontece lá do casal brigando e ele vai contando como é que as coisas chegaram àquele ponto. O cara vê a secretária no trabalho, aí ele começa a cobiçar a secretária, em determinado momento ele tira a aliança e as coisas vão acontecendo como vê, o casamento já foi, por quê? De uma hora para outra, não, as coisas já vêm acontecendo com o tempo. E a igreja precisa estar atenta a isso. A última frase e eu encerro de verdade. Com efeito, uma frase de C.S. Lewis, ele vai dizer que com efeito a estrada mais segura para o inferno é aquela ladeira gradual e suave, de chão macio, sem curvas e acentuadas, sem marcos de quilometragem e sem placas de sinalização. Esse é o caminho mais eficaz para o inferno. Sabe aquelas coisas... E eu costumo falar, eu devo ter ouvido isso em algum lugar, a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedras. São as coisas pequenas. Porque às vezes, quando é algo muito grande, muito escandaloso, a gente se assusta logo, a gente já fica escaldado, fica já meio tenso. Mas quando as coisas vêm acontecendo devagar, é igual a Hannah que vai cozinhando e morre na panela. A gente precisa estar atento. Mas o que vai nos orientar nisso aí? É a palavra. A palavra, ela é lâmpada, a palavra, ela é luz. O meu referencial não são as modinhas que estão surgindo na internet, não são as modinhas que estão passando pelas rádios, não são muitas vezes as palavras que saem dos púlpitos por aí. Mas o meu referencial é a palavra de Deus. Porque nem tudo, irmãos, que sai da boca do pregador é a palavra de Deus. E a gente precisa ser bereano. Como o livro de Atos vai falar, ouvir, conferir na palavra. É verdade. O nosso fundamento é e sempre será a palavra. Amém, irmãos? Amém. Elaine? Glória a Deus.